tarde, gente, tudo bem? Eu quero aqui falar sobre a santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sede santos, vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Sejam bem-vindos, compartilhe aí com outras pessoas. Hoje pela manhã eu fiz 2 lives, só que uma eu consegui salvar para colocar no Face e no YouTube, e a outra fica rodando o tempo todo e não salva, não sei porquê. Mas aqui nós vamos falar sobre a santidade. Qual é o significado de santidade, pessoal? Uns se baseiam em usos e costumes, dizendo que não pode usar determinada roupa, bigode, joias, cosméticos, fazer maquiagens, né? Para alguns grupos, santidade seria realmente não usar essas coisas. Para você, o que seria? O que seria ser santo? Na realidade, segundo a palavra de Deus, ser santo significa ser separado daquilo que é mal, daquilo que desagrada aos olhos do Senhor. E nada de ruim existe nele, em Deus tudo é perfeito. Tudo que ele faz, todos os seus atos de justiça, e nós que servimos a Deus, nós devemos procurar, na realidade, buscar essa santidade. E a santidade, ela é progressiva. A santidade, ela não se baseia em coisas exteriores, não se baseia em forma de vestir, se bem que nós devemos nos vestir modestamente, de maneiras que as vestimentas no Velho Testamento, elas eram bem diferentes das vestimentas da época atual. Eu tenho até aqui um livro, Usos e Costumes da Bíblia, que fala sobre as vestimentas, como eram as vestimentas. Eram bem diferentes da época de hoje. Esse livro é muito bom, de Ralph Gower. E ser santo significa ser puro. Mas isso significa que você segue uma vida de pureza 100%? Não. Não, porque nós vivemos em uma esfera humana. Estamos ainda em uma esfera humana e nós temos os nossos problemas. Somos seres imperfeitos. Para nós aqui na Terra, santidade significa dedicação total a Deus. A Bíblia diz, para que nós possamos servir a Deus de corpo, alma e espírito. Entrega o teu caminho ao Senhor, o teu coração, na sua totalidade. Deus não aceita nada pela metade. E buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Santidade é, na realidade, separação daquilo que é pecado. Ser santo significa você buscar dedicar-se a Deus, amando a palavra de Deus, tendo comunhão com o Senhor, buscando a justiça e buscando agradar a Deus em todos os sentidos. Nós agradamos a Deus em todos os sentidos? Claro que não. Chega um momento em que nós falhamos. E a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Porém, nós estamos lutando para isso. E quais são os passos para a santificação? Quem tem uma experiência com Deus, quem é salvo por Jesus Cristo, ele procura dedicar-se cada dia, cada vez mais ao Senhor. É um processo que não está completo. Eu já afirmo para vocês que santidade não é roupa, não é uso de cosméticos, não é uso de batom, não é uso de barba, isso são usos e costumes. E é claro que nós não vamos estar de qualquer forma, nem de qualquer maneira e de acordo com o ambiente. Você não vai para uma praia, você não vai de paletó e gravata. Você vai de sunga, você vai de roupa de praia.
Eu mesmo vou à praia e vou com as vestimentas de praia. E a Bíblia, ela nos orienta a nós termos o nosso coração voltado para o Senhor, dedicado para o Senhor. Eu não consigo. Conseguimos sim, não conseguimos 100%, mas conseguimos. O Atshimani, ele tem vários livros. Ele nos apresenta o homem espiritual 1, o homem espiritual 2 e o homem espiritual 3. É claro que na linguagem do Atshimani, ele nos leva a um patamar de vida espiritual tão elevada que na realidade nós não conseguimos, porque em nós temos duas naturezas. A nossa natureza humana, ela está presente. E a natureza divina. Aquela que nós mais alimentarmos é o que vai acontecer. Por isso, o apóstolo Paulo, ele nos diz para que nós possamos nos revestir das armaduras de Deus a todo instante, porque nós estamos em um combate espiritual, em uma guerra espiritual. E essa guerra é a nossa luta interior. Nós não queremos fazer determinadas coisas e fazemos. E o próprio Paulo, ele disse, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço, por causa do mal que está em mim. Portanto, nós devemos mortificar a nossa natureza carnal. Então, o primeiro passo, pessoal, quem ama a Deus e quer agradar a Deus, deve buscar de todas as formas entregar-se de coração à causa do Mestre, dedicar-se cada dia. Você está separado para o Senhor. Isto é santificação. O segundo passo, na realidade, é você buscar ter comunhão com a palavra de Deus. O Salmo 1 nos diz que nós temos prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor nós meditamos de dia e de noite. Observem aqui, bem-aventurado o homem, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Você pode me perguntar, você vai ficar 24 horas lendo a Bíblia? Não. Aqui é uma força de expressão, né? O que eu preciso, na realidade, é ter esta comunhão com a palavra. É procurar conhecer as Escrituras. Porque ela tem regras, tem normas que eu preciso obedecer. Eu tenho que lutar para obedecer. Ok? E devo entender também aquilo que a Bíblia está pedindo. Tem coisas que ficou lá para o povo judeu, lá para o Velho Testamento. Eu não posso estar aplicando no Novo Testamento. Quanto às vestes, por exemplo, as vestes nos tempos bíblicos eram bem diferenciadas, eram bem diferentes. E para isso é necessário nós fazermos um estudo simplesmente sobre as vestes, mas você já pode ir pesquisando, você já pode ir vendo. Então nós precisamos realmente, através da Bíblia, nós vamos identificar aquilo que nós estamos fazendo de bem e o que não estamos fazendo de bem. Porque a Bíblia ela é como um espelho. O que eu também tenho que colocar na minha mente, pessoal, que eu preciso ler a Bíblia com o entendimento do Espírito Santo. E também não colocar na minha mente algumas coisas, porque senão eu vou ficar fora da casinha. Ok? Fora da casinha. Não podemos querer essa perfeição total que eu não posso fazer. Eu vou confessando ao Senhor, eu vou buscando a Deus, eu vou resistindo à tentação. Se você caiu na tentação, confessa, abandona e ergue a cabeça, sacode a poeira e começa a servir a Deus. Porque o Senhor sabe os intentos do nosso coração. O terceiro passo é ter uma vida aplicada ao ensino. Nós podemos saber tudo sobre a vontade de Deus para nossas vidas, mas se não passarmos pela prática, de nada vai adiantar. E quando eu falo saber tudo, ninguém nunca vai saber tudo. Eu já estudei muito a Bíblia, eu continuo estudando, eu tenho várias formações teológicas, mas eu não sei tudo. Tem coisas que nós não sabemos. Ontem mesmo fiz uma live
falando sobre os pecados de Sodoma e Gomorra, e eu havia aprendido que o pecado de Sodoma era apenas um tipo de pecado, que era a imoralidade sexual. Porém, através da live que eu fiz, das pesquisas que eu fiz, eu fui aprendendo que a história de Sodoma, a história de Gomorra, vendo o que aquelas pessoas estavam praticando e que desagradavam a Deus. E que não é diferente no dia de hoje. Então, eu preciso aplicar a Bíblia à minha vida, naquilo que eu posso aplicar. Tem coisas que eu não posso. Logo, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Eu preciso da ajuda de Deus. E o que a santidade não é? Santidade não é ser superior a outras pessoas. Porque existem pessoas que elas se consideram tão santas que elas não saudam o outro grupo com a paz de Deus ou a paz do Senhor como a sua comunidade sauda o outro, né? Graça e paz, que não há uma regra, tem que saudar dessa forma. Não há uma regra. E ninguém é melhor do que ninguém. Pelo fato de eu ter um conhecimento mais do que o outro, ou viver uma vida um pouco mais separada do pecado do que o outro, isso não significa que eu sou melhor. Eu não devo me considerar assim, porque nisto eu já estou desobedecendo, eu já estou pecando. Nós devemos fazer um esforço para vivermos de maneira santa, mas não para nos apresentarmos, eu sou melhor do que o Paulo, o Nelson é melhor do que o João, porque profetiza, porque revela. Não, Deus é quem conhece as intenções do nosso coração. Ele quem conhece o que se passa dentro de nós. Santidade não é se isolar da sociedade. Existem pessoas, quando nós estudamos a história da igreja, nós estudamos os santos das colunas, e havia um pessoal que vivia em cima das árvores. Ou você se enclausurar em um convento, como tem os carmelitas descalços, que conhece o mundo através apenas de uma janelinha. Não é isso. Você já pensou se todas as pessoas se isolarem e não levar o conhecimento da palavra de Deus para os outros? Porque a missão da igreja é justamente ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Como é que eu vou sair para o mundo se eu estou enclausurado, se eu estou preso em um convento onde eu não posso levar o amor de Deus para outras pessoas? Isso é egoísmo. Isso não pode acontecer. Então, santidade não é você se isolar do mundo. Deus não nos tirou do mundo e nós precisamos aprender a conviver com as situações. Primeiro, para que serve a luz? A luz serve para quê? Para acabar com a escuridão. E nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Para que serve o sal? Para salgar? Não, para dar sabor. E a luz para acabar com a escuridão ali naquele momento. Logo, se eu sou luz, eu preciso brilhar. E para que eu possa brilhar, eu não posso esconder a candeia debaixo da mesa. De maneira alguma. Eu tenho que colocar em cima, eu tenho que colocar sobre a mesa, para que eu possa clarear a todas as pessoas, ou seja, clarear o ambiente ali. Então, é isso, o que o ser santo é justamente estar envolvido no mundo de uma forma que você não venha contaminar-se com as coisas do mundo, mas que você possa entender qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus para a tua vida, brilhando a todo instante. Então, ser santo significa seguir a Jesus, porém não separando-se do mundo, mas estando no mundo, dando o teu testemunho, interagindo com as pessoas, respeitando as diferenças das pessoas. E quando nós respeitamos as diferenças das pessoas, nós somos chamados a ser luz em meio à escuridão, a ser luz em meio às trevas. Isso em qualquer ambiente. A santidade, a santidade não é ser sem graça. Não é que você não possa dar um sorriso. Eu mesmo brinco bastante. Eu sou professor.
Atualmente eu não estou dando mais aulas, mas eu brincava muito com os meus alunos, com os meus colegas professores. E eu era uma pessoa e sou uma pessoa diferenciada, porque se nós dizemos que temos Cristo em nossos corações, como que nós vamos viver de cabeça baixa e totalmente tristes, resmungando, murmurando? Que testemunho nós estamos dando? A vida de santidade, meus queridos, é uma vida de alegria, uma vida de prazer, é uma vida em que nós brincamos, sorrimos, dançamos no teatro da vida. E a santidade não significa que você nunca mais vai pecar. Nós estamos bem distantes deste lado da eternidade, porque quem nunca peca é Deus. E nós pecamos a todo instante e a todo momento. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a santidade é você viver uma vida separada para o Senhor, buscando agradar a Deus. Mas viver de maneira santa significa reconhecer que somos pecadores. Quando eu reconheço que eu sou pecador, o que é que eu devo fazer? Confessar o meu pecado, pedir perdão a Deus, procurando da melhor maneira possível viver uma vida de humildade e dependência de Deus. Porque eu dependo de Deus para viver uma vida de santidade. Eu não posso viver uma vida de santidade isolado, sozinho. 1 Pedro 1,15 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Isto é, em tudo o que eu fizer na minha vida, eu devo expressar o amor de Deus. Isto é viver uma vida de santidade. Não é você estar acusando o outro porque usa um batom, ou rejeitar o outro porque usa uma calça comprida, no caso das mulheres. Isso não é santidade. Porque Deus, ele não olha para essas coisas. Deus olha para o ser humano. Deus olha para aquilo que está dentro do nosso coração. Olha para o nosso interior. E João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando eu creio que esta palavra é a verdade, eu vou procurar viver de acordo com o que dita a palavra de Deus. Não sendo um fanático. Eu não sou uma pessoa fanática. Não sendo um fanático. Outro versículo lindo é o seguinte. Levítico 19, versículo 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. É um mandamento. Segundo aos Coríntios 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Vocês observem aqui que está dizendo aperfeiçoando a santidade, temendo a Deus. Significa que a minha santidade é imperfeita. Mas eu vou buscando a perfeição. Eu estou lutando para a perfeição. Levítico 11, 44, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Então vejam, há até uma comparação, né? O animal que se move rente ao chão, quer dizer, quando eu não sou santo, eu estou rastejando. E eu não preciso rastejar, eu tenho que andar nas alturas, louvando a Deus, adorando a Deus, tendo comunhão com o Senhor, lendo a sua palavra. E Êxodo 15, 11, quem dentre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Então vejam, quem é semelhante a Deus? Ninguém é semelhante a Deus. Mas eu devo procurar me esforçar, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos estão entrando pelo caminho largo, né? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e 14. Observe, esforcem-se para serem santos. É um esforço, é uma dedicação, é uma batalha,
era uma luta. E aqui está dizendo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não está dizendo, porque se o Nelson pintar a unha, ele não vai entrar no reino dos céus. Porque se o Nelson usar uma bermuda, ele não é santo. Porque se o Nelson usar um cavanhaque, ele não é santo. Usar uma costeleta ou uma barba, ele não é santo. Gente, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. E principalmente no Novo Testamento, Jesus ele veio tratar com o nosso interior. Veio tratar com as coisas de dentro de nós e não com a aparência. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, diz, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. É um chamado. Efésios 5,3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Quer dizer, não deve acontecer em uma vida de santidade, mas se acontecer, é como eu já falei, a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Romanos 12, 1-2 diz, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que Paulo está falando aqui aos romanos? Eu preciso lutar, eu preciso ter cuidado. Ele está aqui rogando pela misericórdia de Deus, que nós possamos nos oferecermos ao Senhor em sacrifício vivo. Isto é uma luta? É uma batalha? Sim. Eu quero esbofetear o outro, eu não vou esbofetear. Eu quero xingar o outro, eu não vou xingar. E eu preciso ter uma renovação da minha mente todos os dias. Assim como eu me alimento todos os dias, eu preciso ter a minha mente renovada, e eu preciso entender qual é a perfeita, agradável vontade de Deus na minha vida. E a vontade de Deus é que nós sejamos santos, é que nós estejamos de acordo com a perfeita vontade do Senhor. Apocalipse 4:8. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto em redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Então vocês vejam que aqui os anjos proclamando a santidade de Deus. E quanto mais nós buscamos essa santidade do Senhor, quanto mais nos aproximamos de Deus, nós vamos compreendendo o quanto nós somos pecadores. Isaías ele estava no templo, quando ele contemplou a glória de Deus, ele disse: ai de mim que eu estou perdido. Foi quando um anjo vai ao altar do Senhor, pega uma brasa com uma tenaz e toca nos lábios de Isaías e diz: olha, o teu pecado foi perdoado. E agora ouviu uma voz: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Prontamente ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Ele estava preparado, ele estava santificado. Ezequiel 36:23 diz: mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações. O nome que vocês profanaram no meio delas. Entre as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos deles. Como é que Deus se mostra santo? Através da minha vida, das minhas ações, das minhas atitudes, do meu amor para com o próximo, que eu preciso realmente obedecer ao Senhor. E a palavra diz: sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Meus queridos, eu espero que você tenha compreendido o que é realmente santidade, o que é realmente ser santo. Ser santo não é você seguir as regras de uma igreja. Precisa seguir, né? Precisa seguir,
mas é você saber abdicar das práticas que são consideradas abomináveis e diante de Deus, isso significa você ter um comprometimento com aquilo que pertence a Deus, com aquilo que pertence ao Senhor. Isso é santidade. E quais são, na realidade, os 3 elementos básicos para a santidade? Tal chamado tem 3 elementos básicos: pertencer, a missão e o testemunho. Eu tenho que pertencer a Deus. Eu tenho que ter Ele no meu coração. Executar a minha missão. Qual é a minha missão? Hoje eu fiz uma live falando sobre dons e talentos. Deus nos deu dons, Deus nos deu aptidões naturais, talentos, habilidades, para que nós possamos executar na sua obra e testemunhar. E o chamado à santidade é, antes de tudo, um convite a pertencer à família divina. E daí, você já pertence à família divina? Como tem sido a tua vida de santidade diante da presença do Senhor? Convém dizer para você que a santidade, uma vez que ainda hoje isso não seja tão claro para alguns, na maioria das vezes a santidade ela é confundida com atitudes de beatices ou carolice, né? E no linguajar comum, especialmente dos grupos fundamentalistas atuais, das comunidades recompensadoras, neoconservadoras, que surgem cada dia no interior das igrejas, a santidade está relacionada com atitudes de vestimentas, né? Com atitudes alienadas e com comportamentos desequilibrados, totalmente, na realidade, distantes de um mundo real. Eu não tenho que fugir do mundo para ser santo. Eu preciso estar no mundo. Na oração sacerdotal do Pai Nosso, deixa eu ver aqui, em João 17, o Senhor disse: olha, eu não estou pedindo que o Senhor venha tirar o pessoal, né, que vocês saiam do mundo, mas que vocês possam ser guardados. É na oração sacerdotal de Cristo. Jesus falou, e levantando-se os olhos aos céus, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhes deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes, eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei a minha palavra, e tu me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. E eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um. Assim como nós, estando eu com eles no mundo, guardava em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Esse mundo que está falando aqui, gente, é o mundo das ideias, é o mundo do sistema, é o mundo do pecado. Não peça que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Então aqui está, eu não peço que vocês saiam do mundo, mas que vocês sejam libertos do mal. Então, gente, a vocação ou chamada à santidade, de que a Bíblia nos fala, realmente é nós vivermos cotidianamente na presença do Senhor,
obedecendo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E na Escritura Sagrada, a santidade tem duas grandes características. Antes de tudo, ela é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Só Deus é santo na sua totalidade. Mas nós precisamos nos esforçar para sermos santos. E a comunicação da santidade por parte de Deus não se dá diretamente e particularmente a cada pessoa, mas a comunidade convocada, a pessoa convocada. E Deus, Ele nos chamou, Deus, Ele te chamou para vivermos uma vida de santidade. Tal chamado tem 3 elementos básicos: pertença, a missão e o testemunho. E a chamada santidade é, antes de tudo, um convite para pertencer justamente à família de Deus. Eu te convido nesta tarde a você pertencer à família de Deus, a você ter um compromisso com o Senhor, a você ter um compromisso com Deus e a você viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Essa vida de santidade, repito, não são normas e não são costumes, mas a essência da santidade, na realidade, reside na expressão máxima do amor de Deus e na busca contínua para cumprir a sua vontade. E para os crentes, amar a Deus não é apenas um sentimento abstrato, mas sim uma demonstração ativa da sua devoção, do teu amor, da tua vida dedicada ao Senhor. E aí nós temos vários benefícios, tá? À medida que nós vamos caminhando em santidade, nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos experimentando uma vida de paz, vamos experimentando uma vida de proteção, uma vida de provisão, enquanto o mundo pode nos encorajar no nosso caminho a desobedecermos a Deus, mas a Bíblia deixa muito claro que nós temos um propósito, que nós temos um chamado. E esse chamado é justamente você viver uma vida agradando ao Senhor. A tua dedicação ao Senhor, separando-se cada dia mais do pecado, tá? Então obedeça a Deus. Santidade é a pureza de Deus, que não tem mancha alguma no pecado. Deus não tem mancha, Ele é justo. E na Bíblia a santidade significa você dedicar-se, é dedicação, é consagração, é afastar-se do pecado, é viver para o Senhor. Você está vivendo para Deus? Como está a tua vida? Como está o teu relacionamento com o Senhor? Deus, Ele é perfeito e nós não encontramos nele nenhum erro. Nós não encontramos em Deus falha, né? E a santidade de Deus, ela está descrita na sua palavra como um fogo brilhante, poderoso, purificador. Assim como um fogo muito quente que consome as impurezas e deixa apenas como refinado, a santidade de Deus destrói todo tipo de pecado. Vamos aqui ler Isaías 33, para nós encerrarmos. E eu espero que você tenha gostado e que você procure pôr em prática, né? Que nós possamos pôr em prática esta palavra. Isaías 33, 13 ao 14. Ouvi vós os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conheceis o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreende os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça, o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramar sangue e fechar os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e virão na terra o que está longe. Então, gente, aqui está um resumo do que é realmente uma vida de santidade. E ninguém tem a santidade de Deus, a não ser que realmente aceite o plano de Deus e dedique-se completamente ao Senhor. E eu alcanço essa santidade buscando a Deus, me arrependendo, dedicando-me
agradando ao Senhor. Vou repetir aqui, tá? Ler a Bíblia mostra qual a vontade de Deus, a Bíblia mostra quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Libertador. Prestar atenção, orando, tendo contato com outras pessoas, analisando a nossa vida, Deus mostrando o que nós precisamos mudar. Deixa Deus trabalhar em nosso ser, em nosso coração, em nosso homem interior. Obedecer, tá? Mesmo quando você não quer. Quando Deus mostra claramente no seu coração o que você precisa fazer. Precisamos obedecer ao Senhor. E a parte mais importante da santidade, no caso aí, para a santidade, é o nosso coração. Se o teu coração não se inclinar para as coisas de Deus e você não estiver interessado em amar a Deus, em agradar a Deus, não vai adiantar nada. Regras e costumes não santificam ninguém. A atitude interior realmente é que transforma a nossa vida, é que transforma o nosso ser. E você nunca será perfeito buscando santidade em coisas externas, buscando santidade em coisas exteriores. Esteja junto com Jesus, siga a Jesus, amém? O meu convite para você nesta tarde: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Aí você vai cada vez mais se parecer com Jesus, vivendo uma vida de santidade na sua presença, ok? E repetindo, santidade não é roupa, santidade não são regras, santidade não são costumes. E são coisas, regras da igreja que também devem ser obedecidas, mas na realidade isso não leva ninguém para o céu, ok? O que nos leva para o céu é justamente a nossa vida com Deus. Um grande beijo, que Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado. Grande abraço.